Fala galera, bom dia! Hoje é a resenha mais emocionante do canal. Dungeons and Dragons Rules Cyclopedia, o livro onde o sistema de RPG que eu comecei a jogar RPG, tá aqui ao lado, ó. Eu já fiz um unboxing dele, eu vou deixar aqui para lembrar na descrição. Esse livro sensacional e foi onde eu comecei a jogar RPG e por que eu acho ele, né, a minha bíblia do RPG, o meu tomo sagrado. Eu vou contar um pouquinho da história desse jogo para vocês. Quando eu comecei a jogar RPG, na verdade, eu comecei a jogar nesse modelo aqui. Um amigo veio dos Estados Unidos, ele fez intercâmbio na época, trouxe o livrão. E aí a gente tirou xerox daquele livrão e a gente começou a jogar. Eu como jogador, né? Um amigo da rua começou a mestrar pra gente no xerox. E eu gostei tanto que esse aqui é o xerox do xerox dele. E eu montei ele nesse fichário. Então quando a gente ia jogar RPG, o nosso kit de jogo era isso aqui, ó. Era uma ficha, que em muitos casos era uma folha em branco. Tá vendo? Olha aqui a ficha. Esse aqui é do D&D da Grow, tá? Eu já mostrei um pouquinho sobre ele. Tá aqui, ó. Olha aqui. Então, só pra gente lembrar, tá? Vou fazer um lembrete. Esse aqui é o Rules Cyclopedia, olha o logo. Confia no logo, tá vendo que o logo é o mesmo? Então, o D&Dzinho da Grow, que eu fiz a resenha recentemente, ele é um compilado simplificado desse aqui, que vai do nível 1 ao 5. Ele foi simplificado nessas 64 páginas aqui, olha o logo. E lançado nos Estados Unidos junto, né, como uma box introdutória ao Cyclopedia. Aqui no Brasil ele chegou em 93, já fiz uma resenha sobre ele. Esse aqui é o livrinho daquela box preta, né, da caixa preta. E hoje eu vou falar da Cyclopedia. Então só pra gente lembrar, vou usar o mesmo rascunho que eu fiz aqui, ó. Olha que bacana, né? O D&D foi lançado lá em 74. E aí se a gente não pegar a série AD&D, né, depois da compra da Wizards, que foi o AD&D 1, depois a AD&D 2, aí a Wizards comprou e foi para os 3, 4 e 5, removendo o Advanced, mas seguindo a mesma estrutura. Mostrando a outra linha, ó, a gente teve o lançamento do Holmes, que era uma caixa básica, depois o BX em 81, do Moldvay Cook, depois o Mentzer lançou aquelas 5 caixas, né, Basic, Expert, Companion, Masters e Immortals, e essas 5 caixas foram compiladas, revisadas na nossa querida Dungeons and Dragons Rules Cyclopedia. Aqui no Brasil foi lançado em 93, tá errado aqui, mas lá foi lançado junto. Então só pra gente lembrar, né, desse material. E aí o nosso kit de jogo, D&D Old School, ele era uma ficha dessa, em muitos casos uma folha em branco, um dicionário. Esse aqui eu não achei aqui dicionário em inglês, um dicionário em alemão. Eu não falo alemão não, tá? Só de onda, ele tá aqui, mas só para ilustrar o kit, né? Um lápis ou borracha. Isso era o nosso kit de jogo. Ficha, borracha, lápis e o dicionário, porque o set de dados ele ficava com DM, né? A gente nem tinha o set de dados. Então esse era o nosso kit de jogo, tudo no teatro da mente. Então por isso que eu acho que esse resgate old school é muito bacana, né? E a gente jogava nesse xerocão aqui, ó, que eu comecei a jogar e mestrar. Mas hoje eu vou trazer na resenha a própria Rules Cyclopedia para mostrar para vocês um pouquinho de em que se resume, né? O que é feito esse livraço. Então, olha só para a gente não deixar passar essa arte da capa que eu acho incrível, tá? Uma arte sensacional. Olha aqui. Tá aqui, ó, nos créditos, né? O material foi, o compilado todo, a revisão foi o Aaron Alston. E essa arte da capa tá aqui, ó. Front cover, o Jeff Isley, que foi o mesmo que fez a arte da caixa preta. Então essa arte incrível aqui foi ele que fez. E aí, o que tem esse livro, né? Qual que é a pegada desse livro? A primeira diferença, se a gente pegar... Olha aqui, se a gente pegar só para ilustrar, eu vou pegar o ladrão, tá? Não sei, vamos ver o que eu abro aqui, vou ver se é o ladrão. Vou pegar aqui só para ilustrar. Olha aqui, o ladrão. Ó, eu falei ladrão e abri um ladrão. A D&D da Grow, ele vai até o nível 5, tá vendo? São 5 níveis que a gente tem desse aqui. Agora, se a gente pegar o ladrão, só para pegar a cola aqui, ó, classes, Thief, página 21, vamos lá, página 21. Se a gente pegar o ladrão, olha a diferença, tá vendo aqui, ó, Thief, né, que é o ladrão do Cyclopedia. Olha aqui, ele vai até o nível 36, olha aqui, ó.
Tá vendo? É uma tabelinha com 36 níveis. Então, a primeira diferença é que esse tomo aqui, ele aborda 36 níveis de classe, que são as 5 caixas Beckme, enquanto que o D&D da Grow é uma simplificação, né, dos 5 primeiros níveis. Então é isso. Então no começo ele traz as regrinhas para criar personagem, tá vendo? Que é bem old school, né? Rola 3 atributos, aí ele tem aquelas regrinhas de ajuste e tal, como é que ajusta as habilidades, né? Tira 2 pontos, põe um no outro, muito parecido com o BX. E aí, depois disso ele traz as classes, tá vendo? As classes dos personagens. Então ele traz o druida e o místico como classes opcionais, né? O místico que é meio ao antigo monge. Tem o Halfling, o Elfo, o Anão como semi-humanos ou os humanoides. E as 4 classes clássicas, né? O Thief, o Magic User, que é o conjurador, pode ser mago, bruxo, feiticeiro. Eu acho isso muito legal. Você que vai dar o tom no jogo, o estilo de magia, o estilo de jogo. O combatente, né? O Fighter, que ficou guerreiro, e o clérigo. Beleza. Depois ele tem as listas de magia, né? Aí eu vou abrir aqui só para mostrar. Olha os equipamentos. Página 62. Olha como é que esse livro é sensacional. Para jogar todos os old school, tá? Joguei recentemente BX com os amigos e eu uso os equipamentos da Cyclopedia, porque eu acho ele muito completo. Então olha aqui, ele tem aqui as armas, né? Os equipamentos de armas, tá vendo? Equipamentos, uma tabela bem completa. Depois ele tem, olha que legal, ele tem aqui as armaduras, tá vendo? Lembrando que no taco, quanto menor o armor classe, melhor, né? Então as melhores armaduras têm armor classe menor, porque a regra do taco, ela comparando as armadurinhas, as artes são incríveis, né? Aí tem a lista dos Adventure Gears, né? Os equipamentos de aventura, além das montarias, tá vendo? Então ele até unicórnio tem aqui, né, cara? Olha que doideira. Mas tem aqui, ó, os equipamentos. Olha como é que ele é bem completo. E aí, ele tem inclusive embarcações, né? Você tem barco, canoa, tá vendo? Então tem muita coisa legal aqui, bastante. Ele aborda bastante opções. Que é um equipamento que, para mim, nos jogos old school, D&D BX, o D&D 0, o AD&D 1, os equipamentos, para mim, da Royal Cyclopedia são os melhores. Então, quando eu fui jogar o BX com os meus amigos, eu usei da Cyclopedia como referência. Aí, a gente tem, depois dos equipamentos, olha que legal, ele traz, olha que bacana, para você jogar aventuras de exploração, hexcrawl, essa pegada, o livro aborda isso, ele traz tempo de viagem, né, a distância, o movimento, se você está andando em pântano, tá vendo, o tipo de terreno, se é viagem por água, viagem aérea, tá vendo, sei lá, montada em grifo e tal, ele traz tudo aqui, ó, lá na página 89, vou mostrar rapidinho pra gente não perder muito, olha que bacana. Welcome to the jungle! Então ele aborda isso tudo com boas ilustrações, as regras de viagem, tudo. Muito, muito, muito completo para isso também, para jogar hexcrawl e tal. Aí olha só que legal, ele aborda também encontros e evasão. Então são regras de exploração, regras de viagem, tá vendo? Ele traz, olha aqui, ó, monstros errantes, regras de evasão para mostrar. É uma coisa que eu acho legal, que ele reforça a ideia no old school, né, que o D&D não é um jogo sobre combate, ele é um jogo sobre aventura. Então ele traz regras de evasão e de encontro se você quiser fugir de uma situação de conflito em que você acha que é perigoso. Inclusive, olha como um sistema de transição, né, ele já traz a regra de equilíbrio de combate, tá vendo? Uma regra opcional, que depois virou o Challenge Rating, que acabou se convertendo em português no nível de desafio. Ele traz como opcional. É uma regra que eu já falei um pouco, que eu nem gosto muito, porque quando você sempre calcula os encontros dos seus propósitos de desafio, você acaba estimulando, né? Estimulando não, você acaba tornando o seu jogo um jogo que a resolução vai ser por combate. Porque o tempo todo ele é calculado para ser confrontável, a solução mais simples é o combate, dá certo, acaba criando esse tipo de tom, né? Ele aqui é uma regra opcional, mas é uma regra que eu gosto de evitar, porque para criar mais essa dinâmica. Lembra do Bilbo, né? O duelo do Bilbo com Smaug, era impossível ser um combate direto ali, e foi na lábia. Então eu acho legal essas possibilidades, né? Um grupo de bandidos não necessariamente está no nível dos jogadores, faz parte de um cenário, de um bioma que está ali.
E isso aqui, como um sistema de transição, ele traz como regra opcional. Depois, os D&Ds da Wizards, né, 3, 4 e 5, eles já trazem isso aqui quase que como regras, módulos, e eu gosto de evitar. Mas beleza, tomuzão. Aí ele traz as regras de combate, né, que para quem já é acostumado, é tudo abordado, a ordem de iniciativa, mas ele traz moral, que é outra pegada bem old school, depois isso foi meio abandonado. Mas se você pensar bem, morre o líder de um bando, né? De um bando de bandidos, ou então as criaturas estão se vendo numa situação perigosa. E aí, elas vão fugir ou não vão? A gente tem uma regrinha aqui que eu gosto de usar, porque nem todo combate ele precisa ser até o fim, e quando a situação fica ruim, é normal a pessoa se render ou tentar fugir, né? Então eu gosto dessa abordagem que é bem old school, torna o combate mais dinâmico, rápido, não demora muito tempo, resolve bem, eu adoro e eu uso. E aí ele traz, inclusive, eu não vou aprofundar muito, tá? Mas olha só, ele aborda combates com máquinas de cerco, combate abaixo d'água, combate naval, combate aéreo, olha que legal. Ele traz aqui na regra de combate em massa, ó. Eu cheguei a jogar lá nos anos 90 um pouco a galera, alguns combates usando máquinas de guerra, máquinas de cerco, o livro aborda isso tudo, essas regras todas. Ele traz, olha aqui que chique também, na regra de experiência, ó, ele traz experiência para o role playing, né? Experiência para você atingir objetivos, que é hoje no moderna milestone. Experiência por monstro, experiência por tesouro, que é o old school, né? Um resgate ao old school busca muito isso para ser um jogo de aventura, né? E experiência por feitos extraordinários, vamos dizer assim. Então são opções, né, de você premiar com experiência, que eu acho legal, que vão além de simplesmente matar monstros. Inclusive lá bem antigo, ó, no 91 jogo, já tinha pegada do Milestone, né? Hoje eu já jogo mais por aventura, né? Vocês querem buscar a Arca Perdida. Conseguiu, né, 2 aventuras nessa pegada, completou, ganha um XP. Mas é uma pegada boa que a gente tem que reler, refletir, porque eu gosto muito, tem muita gente que fala bem sobre a pegada de XP por tesouro, que eu concordo, que transforma o jogo mais um jogo de aventuras, né? Que é muito legal. Ele traz, olha que legal, isso aqui é bem old school, regras para retainers, né? Para empregados, mercenários. Vamos dar uma olhadinha lá, ó, página 132. Nossa, quanto tempo que eu não olhava isso. Mas isso é bem legal, você ter gente para carregar seus equipamentos, né? Escudeiro, se você quiser, olha só, mercenários, especialistas, que são mercenários treinados, aí tem a tabelinha, tá vendo? Olha lá, tem a tabelinha para você ter arqueiro, um cavaleiro, né, combatentes a pé, tem toda uma regrinha, se ele é humano, anão, elfo, um orc, um goblinoide montado em lobo, tá vendo? Wolf Rider, olha o nível de profundidade de opções que ele traz. Então, muito legal, muito bom, ele traz aqui, ó. Ah, outra coisa, olha só, Strongholds, que é o capítulo 12. Isso aqui é uma pauta muito legal que eu gosto do Old School, porque os primeiros níveis, se você pegar o D&Dzinho da Grow, né, que é o simplificado até o nível 5, ou a própria Rule Cyclopedia, mantendo nos primeiros níveis de jogo, a pegada é de aventureiro. Mas para mim faz pouco sentido um personagem nível 9, 10 continuar sendo um aventureiro atrás de caça de tesouro comum. Pode acontecer, a gente tem o exemplo do Conan, né? Mas começa a ser uma coisa mais difícil de acontecer. E qual que é a opção que você tem? Strongholds and Dominions. Qual que é a pegada? Um clérigo, por exemplo, olha lá, a partir do nível 9, ele pode querer fundar o seu templo, ter os seus seguidores. Aí tem as regrinhas para os semi-humanos, né, os humanoides. O guerreiro, que pode ganhar títulos de baronato, ganhar terras. Os conjuradores, que podem ter a sua própria torre, por exemplo. O ladrão pode montar a sua guilda, né, coordenar, porque ele começa a ser famoso, então ele pode começar a ter seguidores. Então a gente tem do monge, né, druida. Então tem as regras aqui para a partir do nível 9 você começar a transformar o seu jogo num tom diferente. Os personagens são importantes, eles têm relevância, eles podem ter terras, eles podem usar o seu renome a partir dali para ser líderes de organizações e contratar aventureiros para fazer as suas aventuras. Então você começa a criar um tom muito legal de jogo. Quando eu comecei a abordar isso aqui lá nos anos 90, já estava lançando a 3ª edição, então a gente abordou pouco. A gente estava ali no nível 9, 10, começamos a namorar isso
aqui, mas agora eu revisitando, né, que eu reli esse livro recentemente, eu vi essas opções, eu fiquei de novo encantado, tá vendo? Como que você dá títulos de nobreza, ó. Muito, muito legal, ó. Barão, visconde, conde, ele explica tudo aqui, os títulos de nobreza. Então eu acho muito legal essa pegada. A gente tem aqui, olha que legal, ó. Tem o capítulo do mestre, né, os ability checks já entrando oficialmente, porque no Beckman entrou como regra do jogo. A gente tem um bestiário, né, atrás. Depois tem a parte do Immortals, né? Lembra que eu falei que na caixa Beckman Immortals é a última? Se você quiser um jogo de nível muito alto, como ele vai até o nível 36, você pode começar a abordar a ideia de Immortals junto com os planos de existência. Ó. Ele traz já essa ideia de multiverso, olha aqui, ó. Além do multiverso, tá vendo outros planos, o plano etéreo, traz tudo aqui. Se você quiser, né, tem a regra variante de você usar outras opções, né, que tem aqui. E o que mais que eu não falei aqui? As regras de tesouro, né, os itens mágicos, poções, pergaminhos, tudo bem abordado nesse livro. A parte de campanha, né, como é que você cria campanha. E nos apêndices, deixa eu só mostrar lá, esse aqui não posso deixar sem mostrar, o vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas rapidinho. 268, olha que legal. Olha que legal isso aqui, ó. 268. Ele traz aqui o cenário do jogo, né? Lá, o mundo do jogo, o Game World. E ele traz o Non-World, que depois virou o Mystara formalmente, abordando o Grande Ducado de Carameicos, outras regiões ali. Vou mostrar o mapa rapidinho, tá vendo? Olha aqui, ó. Opa! Olha aqui, ó. Ele traz aqui o Grande Ducado de Carameicos, tá vendo? Com vários ganchos, várias opções de jogo, pegado todo em Hex, tá vendo? Olha aqui, ó. Mapa colorido, todo em Hex, para você criar o seu jogo num desses pontos, se você quiser abordar, aprofundar. Rockholm, joguei várias aventuras na região de Rockholm, lá nos anos 90, e ele traz, né, o grande mapa mundi, o mundo de Mystara, que é o depois, né, o Non-World do D&D clássico acabou virando, e aqui o Hollow World, né? Aqui é o mundo externo, e o Hollow World seria o mundo oco. Sei lá se a tradução ficou essa, depois tem que perguntar o Hausman se é mundo oco, mas eu acho que é. Hollow World. Então, muito legal essa pegada, né? E aí, no final, ele traz aqui a adaptação do D&D para AD&D, ó. Se você quiser converter o D&D clássico para AD&D, ele traz um capítulo abordando isso. Como é que você faz essa conversão para o AD&D, que na época, né, tinha a primeira e a segunda edição, ele traz as regrinhas para você adaptar, uns cards do DM, olha aqui, se você quiser fazer cards, ó, muito fácil, eu fazia muito, tirava xerox e fazia, e a ficha, como eu mostrei na outra, uma ficha simples, né, que dá para você fazer na folha de caderno, uma ficha simples onde você tem as anotações e como as fichas informavam um pouco, muito estímulo ao player skill. Então essa é uma resenha, o vídeo ficou um pouco grande. Depois, se precisar, a gente pode falar um pouco mais específico, mas esse tomo que aborda muito, então se a gente puxar ele mais para o pé no chão, a gente consegue conseguir reproduzir bem a experiência do Primer com ele, e se você avançar, você consegue ir longe, com parte de cenário, uma lista de equipamento completa, um bestiáriozão maneiro, ilustrações incríveis, né? As ilustrações deles estão entre as ilustrações que eu mais gosto, olha aqui. São as ilustrações mais legais, assim, dos livros de D&D. Ele está entre as top ilustrações, olha, de combate em massa. Então, assim, muito bacana, por isso que eu considero ele um tomozão, que permite experiências variadas, com muita pegada old school, né? Então, eu sou encantado com a Dungeons & Dragons Rule Cyclopedia. Valeu, galera!